Olá, eu sou Satyananda Apta, criador do método da terapia Dharma. Tudo está certo e somos todos um. Assim ensinava Siddhartha Gautama, o Buda, há mais ou menos uns 3.000 anos atrás. E há mais ou menos uns 2.000 anos atrás, Yeshua ensinou a mesma coisa. Só que o Buda falava de compaixão e Yeshua falava de amor. Todos nós recebemos a mensagem que eu passo através da mentoria Dharma. Todo mundo já recebeu em sua vida de diferentes formas, em diferentes ocasiões, de diferentes origens. Mas a maioria das pessoas não para pensar a respeito, não reflete a respeito, porque é uma sabedoria muito grande, é uma verdade tão expressiva, tão significativa, que às vezes passa pela nossa percepção sem que nós consigamos apreender o verdadeiro valor dela. Todo esse vasto conhecimento que compõe a terapia Dharma nos foi ensinado em pequenas parcelas de saber, que eu costumo chamar de pequenos saberes. E os pequenos saberes, quando somados uns aos outros, compõem um grande saber que nós chamamos de sabedoria. A sabedoria é a soma dos pequenos saberes. Tudo aquilo que você aprende externamente, porque alguém lhe disse, alguém lhe ensinou, um professor lhe falou, você leu um livro, você viu um filme, você assistiu um vídeo, tudo isso é um conhecimento externo. E conhecimento não tem valor. O valor está no que você faz com o que sabe. Porque aí você transforma esse conhecimento numa experimentação prática sua, que comprova a você a veracidade, a validade desse conhecimento. E aí você adquire um pequeno saber, que somado a outros saberes que você vai colecionando ao longo de sua existência, cria a sua sabedoria. O universo está nos ensinando as coisas que eu vou te ensinar hoje, o tempo todo, desde que você era criança. Só que como esse conhecimento vinha em pequenos pedacinhos, pequenas parcelas, um pouco hoje, um pouco amanhã, aí pela morte de alguém, por uma provação, por uma situação difícil, por um momento de alegria e de felicidade, todos esses momentos acrescentam pequenos saberes a você. Então, como eles vêm dispersos de muitas maneiras, de muitas formas, pode ocorrer de você não ter os percebido com a consistência que você poderá percebê-lo hoje através deste pequeno vídeo. Assim espero. O conhecimento que você não põe em prática não se transforma em sabedoria. Por isso que eu costumo dizer que sem ação não há realização. Você precisa pegar pequenas parcelas de conhecimento, aplicá-los, verificar a eficácia desses conhecimentos na vida prática e então adotá-los como um proceder diário seu. Os caminhos do universo servem para nos conduzir por veredas maravilhosas, brilhantes, iluminadas, cheias de paz, de iluminação, de felicidade. Mas nem sempre estamos preparados para perceber estas coisas. Há que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E às vezes somos cabeçudos e teimosos e não percebemos essas coisas porque teimamos em trilhar os velhos caminhos que sempre nos conduziram aos mesmos becos sem saída. Precisamos nos soltar, caminhar mais leves, ir mais longe, até encontrarmos a verdade. O Buda dizia, sobre isso. Ele falava, tudo está certo. E Jesus falava, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a gente só encontra a verdade através de um tranco, de algum momento assim não tão agradável em nossa vida. Aquilo que os indianos chamam de Kripa Guru, que é algo enérgico, algo que às vezes parece nos vitimar, algo que nos acomete, uma situação inusitada com que não sabemos lidar e que às vezes nos conduzem à reflexão necessária para que possamos encontrar o caminho certo que nos conduza à nossa missão de vida. Eu também fui cabeçudo, muito cabeçudo na minha juventude. E não sou merecedor, mas a Mãe Natureza, que criou tudo e a todos, deu origem ao universo e é responsável pela nossa vida, pela nossa existência e de todos os outros seres, e que estará aqui presente, porque nós, os humanos, estamos destruindo o planeta Terra,
E quando nós cessarmos de existir como espécie, a Mãe Natureza ainda estará por aqui. E vai existir muito tempo depois de nós, como ela já existia muito tempo antes de nós. E assim ela criou o universo no qual estamos inseridos. E com essa compaixão da Mãe Natureza, eu recebi uma experimentação algo agressiva, algo dura, que me fez compreender algumas coisas que eu vou compartilhar com você e espero que esteja ajudando você a viver a sua vida. Da mesma forma que esse conhecimento, que foi adquirido a duras penas, serviu para que eu compreendesse melhor a minha vida e crescesse em direção ao bem. Eu vinha buscando a verdade ao longo de toda a minha vida e encontrei uma passagem da vida de Buda em que ele disse, eu vou ler para você. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo simplesmente porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições simplesmente porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê algo que concorda com a razão e que conduz ao bem e ao benefício de todos, aceite-o e viva. Palavras maravilhosas, né? Palavras de uma profunda compaixão. E mesmo assim, você vai encontrar pessoas que criticam o budismo. Existem pessoas que acham que o budismo é coisa do demônio. Imagine se uma coisa delicada, maravilhosa, rica de compreensão como essa, poderia vir do mal. E é interessante que Yeshua disse a mesma coisa numa frase mais simples. Ele disse, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito na Bíblia. É tudo muito simples, as grandes verdades são simples. Se você pega uma verdade meio complicada, meio cabeluda, ela não é uma verdade verdadeira. Porque a grande verdade é sempre muito simples. Procure observar isso. Mas por que sendo tão simples, tantas pessoas não conseguem compreendê-la? Porque é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E se você não está preparado, não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, você precisa de um tranco da vida para que você entenda essa verdade. E a vida, a natureza, a Mãe Natureza, em sua infinita bondade, me enviou esse tranco, na figura de um rapaz muito cordial, que foi meu aluno, o Felipe. E o Felipe disse para mim, eu estou me formando numa espécie de processo terapêutico e a exigência para que eu obtenha a minha certificação é que eu atenda 30 pacientes. O senhor não gostaria de ser meu paciente? E eu, que estudei terapia a vida toda, fui aluno dos maiores terapeutas do século passado, é só você ver o meu currículo, me interessei porque estou sempre interessado em crescer e em aprender. E me inscrevi para um processo terapêutico dado por esse menino, o Felipe. Só que o Felipe falou, não posso te atender hoje, vou te atender daqui a uma semana. E aí eu falei para ele, já que vai demorar uma semana para você me atender, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse processo terapêutico. Você poderia me indicar alguma obra de estudo? E ele me indicou um livro e um documentário. E eu li o livro, assisti o documentário com muita atenção, talvez não tão prestimosamente como aqueles que têm mais tempo para fazer isso. Eu sou uma pessoa bastante ocupada. E continuei conversando com o Felipe nesse ínterim e perguntei a ele, você vai fazer todas aquelas perguntas que aquele terapeuta americano faz quando exerce esse tipo de terapia que você representa? E ele me disse, não vou fazer tanta pergunta, eu não estou tão interessado assim em conhecer a história do paciente, porque se eu souber de mais coisas, talvez eu vá me envolver demais e talvez eu possa sofrer. Aí eu não entendi muito bem isso, porque eu tinha assistido o documentário que ele mesmo mandou e vi que o autor do documentário, numa entrevista de poucos minutos com um de seus pacientes, fez umas 30 a 60 perguntas. Então, como que ele não ia fazer pergunta e fazer uma interação terapêutica com alguém? Então, eu atravessei uma madrugada, mais ou menos da meia-noite até o começo da manhã, revendo esse material
e até editei uma parte do vídeo para enviar para ele, mostrando esse terapeuta agindo da maneira que eu tinha perguntado se ele agiria. E enviei para ele e ele não gostou. Eu fui grosso com ele. Eu ultrapassei um pouquinho a educação necessária. E isso magoou. E ele cortou relações comigo. Então, o mesmo Kripa Guru que me faz sofrer e aprender, quando utilizado com ele, fez ele sofrer e cortar a relação comigo, e eu mereci. Muito bem. Só que ele trouxe para mim um maravilhoso sistema de terapia, originário do Arizona, lá nos Estados Unidos. E como eu estudei profundamente o livro que ele indicou e o vídeo, eu vi coisas ali que talvez ele não tenha visto. E ao observar essas coisas, notei que tinha uma profunda relação com o budismo. E como eu sou um asceta budista, notei essas relações e me aprofundei mais no assunto, importei livros, fiz cursos. E, somando esse conhecimento que eu adquiri através desse processo terapêutico, com o budismo que eu já conheço, surgiu a terapia Dharma, que eu vou compartilhar com você, contando como é que ela surgiu neste vídeo. Eu estranhei o Felipe não estar disposto a fazer muitas perguntas ao paciente, porque no início do vídeo que ele mesmo me recomendou, que era um documentário sobre esse processo terapêutico, havia uma frase de Sócrates, que é talvez a segunda frase mais famosa dele, né? Porque a primeira era aquela em que ele dizia, eu sei que nada sei. Mas a frase com o conteúdo espiritual mais profundo dele, e que está no início do vídeo que o Felipe me recomendou, dizia assim, a vida não examinada não merece ser vivida. E sabendo que Sócrates praticava maiêutica, que era uma arte de fazer perguntas que conduziam as pessoas a encontrar as verdades dentro de si, eu estranhei o Felipe não adotar esse procedimento que era feito pelos terapeutas americanos, autores do documentário que ele me recomendou. E ele ficou um pouquinho ofendido de ter mencionado essas coisas aí. E eu mereci porque eu o tratei grosseiramente por isso. Como resultado disso, ele cortou relações comigo, mas eu continuei me aprofundando no estudo daquele método terapêutico. Sendo eu um praticante do budismo, notei muitas interações entre aquele método e o budismo ensinado pelo Buda há 2.600, quase 3.000 anos atrás. Dentre as muitas correlações que eu encontrei, havia a citação de viver no presente, né? De viver no aqui e agora. Havia citações de você cultivar a mente plena, que é chamada de mindfulness no budismo. Havia também a percepção dos dois lados de uma mesma moeda, o medo e o apego, e a necessidade de nos libertarmos de sentimentos e emoções para que possamos atingir uma felicidade mais plena, mesmo sabendo-se, como ele mesmo afirma, o criador do método, e o Buda também afirmava, que tudo é efêmero, né? Tanto esse método quanto o Buda ensinavam que nós temos que nos libertar dos nossos sentimentos e emoções para cultivarmos o que seria a serenidade. E com essa serenidade nós entraríamos em sintonia e poderíamos atingir muitas coisas na vida, como Lester Levinson, que é o criador do método, descobriu e o Buda já havia ensinado há muito tempo atrás, 3.000 anos atrás, e Jesus reafirmou todo esse conhecimento há 2.000 anos atrás. Quando eu me aprofundei em minhas pesquisas, encontrei um depoimento do Larry Craig, que foi aluno do Lester Levinson. E o depoimento dele é extraordinário. Ele conta como é que ele descobriu este método. O Larry Craig era um homem muito bem sucedido, um homem que tinha negócios em vários países, era um homem muito bem afortunado. Ele tinha avião, ele tinha limusine, tinha vários carros. Ele morava num apartamento de cobertura no lado sul do Central Park, em Nova York. E um belo dia, ele até conta que dia foi, e menciona que foi no ano que era uma sexta-feira, e foi o ano de 1976. Ele chegou no apartamento dele, de 3 andares na cobertura, aproximou-se de onde estava a piscina e observou lá embaixo Manhattan, a cidade de Nova York.
e sentiu uma compulsão extraordinária para se suicidar. E ele ficou 2 horas lutando contra essa compulsão. Esse homem pensou: eu sou muito bem-sucedido, eu tenho aquilo que todas as pessoas sonham em ter. Tenho uma mulher linda, uma esposa maravilhosa e agradável. E, no entanto, me sinto uma pessoa miserável. E ele compartilhou esses sentimentos com a esposa dele. E a esposa o aconselhou: por fazer algum curso do New Age, no estilo que estava acontecendo naqueles anos 70, né? Aprenda alguma coisa que vai acalmar os seus ânimos, te libertar dessa profunda depressão em que você está. E ele fez vários desses cursos e ele disse que quanto mais cursos fazia, mais depressivo se sentia. Até que um dia ele estava num dos escritórios das várias empresas que ele tinha e entrou um menino lá trazendo alguma coisa do correio e viu umas citações que ele tinha colocado na parede, alguns provérbios, alguma coisa de sabedoria espiritual. E, inspirado pelas citações, conversando com ele, esse menino citou um método que era praticado pelo Lester Levinson lá no Arizona e que naquela época chamava-se Soul-Tats, inclusive era patenteado com um nome estranho. Era patenteado com o nome Release, que, segundo meu filho, Release significa uma espécie de rascunho de alguma coisa maior, né? Uma espécie de ensaio. E nada mais é do que o soltar. Release. Soltar. E é a base, inclusive, do sucesso de muitos homens de negócio, porque quando você faz o teu rascunho e já põe em prática, você pratica aquilo que é ensinado no marketing digital, que consiste em feito é melhor do que perfeito. Você pode aperfeiçoar depois. E o Larry Crane, ouvindo aquele menino do correio se referir a esse processo terapêutico, decidiu que ele iria fazer o processo. Fez a secretária dele procurar o endereço lá do Lester Levinson, pegou um dos seus aviões e foi lá para o Arizona, e naquele fim de semana mesmo ele conheceu o Lester Levinson. E ele disse que teve 2 dias formidáveis na vida dele. Primeiro, quando ele se aproximou do beiral da piscina da casa dele, lá no alto daquele prédio, né? E viu Manhattan lá embaixo e pensou em se suicidar. Ele disse: esse foi o segundo dia mais importante da minha vida. O primeiro dia mais importante foi quando eu fui pessoalmente conhecer o Lester Levinson, que ele, como é que se diz? Ele descreveu como sendo um homem admirável, muito interessante e com um papo muito profundo. E ele contou a história do Lester Levinson. Em 1952, Levinson teve o seu segundo infarto. E uma junta médica disse para ele: olha, aqui no hospital não há nada que possamos fazer por você. Nossos conhecimentos médicos não são suficientes para lidar com isso. Fique na sua casa e morra em paz. E disseram que ele viveria de 2 a 3 semanas. É preciso que nos lembremos que em 1952, quando esses fatos aconteceram, não havia cirurgia cardíaca, não haviam sido inventadas as pontes de Saphir, os stents e outros recursos para esse tipo de afecção cardíaca. E o Lester Levinson, na casa dele, na certeza de que ele iria morrer em 2 ou 3 semanas, começou a pensar na própria vida, a refletir, que era aquilo que o Sócrates ensinava, né? A vida que é refletida não merece ser vivida. E ele pensou inicialmente nas mulheres que ele amou. Pensou na sua primeira namoradinha de infância. E na certeza de que ele ia morrer, mentalmente ele entrou em sintonia com ela e disse para a sua própria mente, porque a menina não estava presente: eu te amei, gostei de você, passamos bons momentos juntos, eu estou indo embora e estou declarando aqui para o universo que eu te amei e que foi muito bom ter te conhecido. E aí ele passou para a segunda garota a quem ele se apaixonou e fez um ritual semelhante. E assim ele fez com várias mulheres, até a mulher mais recente, que ele ainda amava. E aí ele descobriu uma coisa interessante. Ele só se sentia feliz quando era amado por essas mulheres, né?
Só que isso era efêmero. Uma relação durava um tempo, depois ele saía dessa relação, entrava em outra relação, conhecia outra garota, vivia uma outra paixão, um outro amor, e era feliz enquanto isso durava. Mas como o Buda sempre disse, tudo é efêmero e nada dura para sempre. E assim ele foi trocando de garotas a vida inteira. E agora, nesse momento de reflexão, ele reparou que ele era feliz, sim, quando essas mulheres o amaram, mas que ele era mais feliz quando ele as amava. Então ele percebeu que quando ele amava, ele era muito mais feliz, de uma maneira muito mais profunda, e enquanto ele amava alguém, ele não tinha doença, se sentia feliz, em paz consigo mesmo, e se sentia um homem mais realizado. Então ele percebeu que não era o ser amado que era importante. O importante era o amar, que era o que foi ensinado pelo Buda e foi ensinado por Jesus. Né? Quanto mais você ama, mais você é feliz. Porque você solta aquilo que te prende. E ele percebeu que ele se sentia doente sempre que ele queria alguma coisa. Ele queria dinheiro, ele queria um relacionamento, queria mudar alguma coisa. E aí essa tensão de querer, de não soltar os seus sentimentos e emoções, é que traziam para ele várias afecções. Ele tinha pedra nos rins, sofria do fígado, tinha uma úlcera perfumorada e tinha tido 2 infartos. Ele até pensou em se matar, porque por causa das pedras no rim, ele tinha receitas de morfina, né, para controlar a dor. E ele pensou, eu posso aviar essas receitas e me matar. Mas, quando ele começou a refletir sobre essas garotas da vida dele e os momentos de felicidade que ele teve, ele começou a se questionar. E se ao invés de cultivar, porque ele era uma pessoa muito irada, né, cultivar a ira, de cultivar, assim, atitudes não tão cordiais com as demais pessoas, eu me focar em amar sempre, não só as mulheres que amo, como a todos ao meu redor, e o mundo, e a vida, e tudo. E ele se dedicou a isso, e em 3 meses ele se curou. Não havia mais nenhuma doença nele. E ele viveu por mais 42 anos e enterrou todos os médicos da junta médica que disse que ele morreria em 2 semanas. Ele morreu aos 84 anos de idade. O interessante é que o método que ele criou era chamado de release, que significa soltar, e tem tudo a ver com o desapego que era ensinado pelo Senhor Buda. E havia muitos pontos comuns entre esses dois métodos. Ele percebeu que toda vez que ficava doente, ele estava querendo demasiadamente alguma coisa. E esse apego, esse desejo, assim, exacerbado, que vitimava ele, fazia ele ficar doente. Ele percebeu também que sempre que ele estava amando, se doando, servindo, como ensinou Jesus, ele era profundamente feliz e não ficava doente. Ele tomou a decisão, então, de se libertar de todos os seus sentimentos e emoções não amorosas. Para isso, ele encontrou dentro de si e as chamou de 2 verdades importantes. Eu vou ler para você a primeira verdade importante, a verdade principal. Seus próprios sentimentos reprimidos eram a causa de todos os seus problemas, inclusive seus problemas de saúde. E a verdade principal número 2. Ele estava tendo a oportunidade de deixar ir, de soltar seus sentimentos e emoções. Ele descobriu que quanto mais ele liberava seus sentimentos e emoções, mais leve ele se sentia, mais plácido, mais sereno, mais tranquilo. E isso atraía para ele uma série de coisas boas e a vida começou a ficar muito significativa. Tanto é que ele colocou um diretor nas suas empresas lá em Nova York e viajou para o Arizona e ficou morando lá até o resto da vida. E o método que ele criou, que era esse método aí, que eles chamam de soltar, passou a receber o nome da cidade em que ele morava. E quando isso aconteceu, todas as misérias, todas as provações por que ele passava, desapareceram, a carga ficou muito mais leve e ele passou a viver com uma intensidade maior e com uma felicidade mais profunda. Transformou totalmente a vida dele. E é na união desse método dele com o budismo que a terapia Dharma se propõe a transformar a sua vida. E o Larry Crane contou que
o Lester Levinson falava umas coisas assim extraordinárias. Ele disse uma vez, o trabalhar não é tão importante assim. E ele falou, o quê? Porque ele, né, Larry Gray, trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Ele pensou, como não é possível? Você tem que se dedicar ao trabalho, senão não vai dar certo. E o Lester Levinson ensinou para ele a soltar as questões do trabalho. E conta o Larry Gray que dobrou sua renda, multiplicou seus bens. Ele já era uma pessoa muito rica, ficou mais rica ainda, graças a esse ensinamento. Ele descobriu que ele estava fazendo uma verdadeira fortuna e o que era melhor, estava em paz consigo mesmo. E isso não tem preço, né? E quando eu li o depoimento do Larry Gray contando essa história do Lester Levinson e comparando esses ensinamentos com o que eu sabia do budismo, eu vi ali uma relação tão impressionante que eu resolvi fazer este vídeo para que você conhecesse a história da terapia Dharma, para que você compreenda o que a gente faz durante a terapia Dharma. E isso me fez me lembrar do conceito de Maya, a grande ilusão. Os indianos chamam Maya a grande ilusão, que faz você pensar que o mundo da realidade existe. Eles dizem, Maya diz, isso é apenas ilusão. E mais tarde, o Platão usou esse ensinamento e disse que o Deus imanente, que era o Deus da natureza, que havia antes dele, teria que ser substituído pelo Deus transcendente, que era o Deus que regia depois da morte. E para afirmar isso, ele usou o conceito de Maya, a grande ilusão dos indianos, e disse ao povo grego que esse mundo que você vê não é real, ele é apenas ilusão. Mas eu vou explicar para você um pouquinho melhor sobre a ilusão. Não é que o mundo real não exista, ele existe sim, ele tem consistência. O que se transforma numa ilusão é que as nossas percepções do mundo, elas são falhas. Nós não temos uma percepção total, é uma percepção parcial. Procure perceber como é que funciona a tua percepção. Você sabe do mundo aquilo que os teus 5 sentidos lhe trazem. E essas mensagens que os 5 sentidos lhe trazem são interpretadas pela sua mente. E isso é que permite que você se relacione com o mundo. Porque você só pode se relacionar com aquilo que você percebe. Só que suas percepções são falhas, são parciais. Então, a grande ilusão, o conceito de Maya, não significa que a realidade seja ilusória. Significa apenas que tua percepção é parcial, não é total. Então, você percebendo apenas parte da realidade do mundo, todo o resto se torna uma ilusão. E para você se sair bem nessa vida, você deve ter o melhor dos seus 5 sentidos e a melhor percepção da sua mente. Então vamos examinar o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que não tenha o dom da visão. Ela tem 4 sentidos. Ela é capaz de sentir o paladar, o sabor das coisas. Ela pode tatear por aí e sentir o tato. Ela pode ouvir melodias maravilhosas. Ela pode sentir odores, perfumes, aromas, mas ela não vê. Então ela não sabe nada sobre cores, não sabe nada sobre luzes e sombras, não sabe nada sobre céu, porque ela nunca ouviu. E se alguém lhe disser que as nuvens parecem um algodão flutuando no ar, ela não será capaz de entender isso, porque nunca viu. Né? Então ela tem uma percepção da realidade que não é uma percepção tão boa quanto a das demais pessoas que não têm esse handicap de não ter a visão. Então, se você levar uma pessoa dessas a uma sala fechada e lá dentro houver uma cadeira que ela não vai ver, ela saberá que ela está numa sala fechada porque não sente a tepidez do calor do sol sobre sua pele. Ela sabe que há paredes em volta dela porque o som que vem de lá de fora está um tanto quanto abafado e ela não sente a brisa suave do vento. Mas ela nada sabe sobre a cadeira. E o fato dela não saber nada sobre a cadeira não significa que a cadeira não seja real. A cadeira é real, está ali. Apenas ela não pôde perceber, porque a percepção que ela tinha do universo e do mundo ao seu redor não lhe permitia saber disso. E aí vem a grande questão. O fato dela não ter visto a cadeira significa que a cadeira não existe? Não.
Então você está num mundo que você tem uma percepção parcial de acordo com os seus cinco sentidos, e há muita coisa nesse mundo que você não percebe. Alguns cientistas dizem que nós não percebemos nem 15% da realidade que existe à nossa volta. Portanto, todo o resto é ilusório. Você pode até acreditar, mas você não sabe porque você não percebeu. Agora imagine um surdo. Ele tem uma visão perfeita, ele distingue cores, nuances, paisagens, ele vê o universo, vê as estrelas, vê o infinito, enxerga o céu e as nuvens, só que ele não tem nenhuma noção sobre o som. Ele não entende nada sobre palavras, sobre conversa, sobre, vamos dizer assim, nuances de som, harmonias, música, essa parte do universo. Ele não sabe. Perceba então que a imperfeição de nossas percepções tolhe, interrompe, minimiza a nossa percepção da vida. E então nós temos uma percepção da vida bem parcial, por mais que nós sejamos perfeitos em nossos sentidos e em nossa mente. Ainda assim, nossa percepção é parcial. E, da mesma forma que aquele cego não via aquela cadeia, o tubarão enxerga, ele sabe que existe uma gota de sangue em centenas de metros dentro do oceano. Ele tem um sentido que nós não temos. Uma águia, ela voa e ela percebe uma coisa que ela vai capturar lá embaixo a quilômetros de distância, que nós nem teríamos visto. Um cão, ele sente cheiros que nós nem nos percebemos. E a audição dele é tão perfeita que existem assobios especiais para cães que só ele ouve. Então sabemos que os nossos sentidos têm limitações e que percebemos da realidade apenas uma parte. Compreender isso é meio caminho andado para entender as outras coisas que eu vou lhe ensinar agora mesmo. Quando você tem uma percepção parcial, a tua sintonia com o universo à sua volta é muito limitada, né? Porque você só tem sintonia com aquilo que você percebe. Então agora vamos falar de coisas mais subjetivas para você entender melhor tudo aquilo de bom que a terapia Dharma pode fazer por você. Quando eu exercia os métodos terapêuticos tradicionais nos meus anos mais jovens, eu atendi uma série de senhoras que me procuravam porque queriam engravidar e não conseguiam. Algumas dessas senhoras eram mulheres de posses, eles tinham muitos recursos financeiros e haviam feito tratamentos no estrangeiro com os médicos mais famosos do mundo e não conseguiam engravidar. É claro que há razões fisiológicas para uma senhora não engravidar. Ela pode ter um problema no útero, ela pode ter outros problemas de saúde, ela pode ser casada com um marido impotente. Enfim, há muitas razões físicas, mas há razões psicológicas também. Entre as mulheres que me procuraram para engravidar, usando recursos de relaxamento, hipnose e outros recursos terapêuticos, havia uma freira que havia deixado de ser freira porque ela queria ser mãe. E ela disse para mim, eu não engravido porque eu abandonei Jesus e estou sendo castigada, eu pequei. Isto era um conceito que ela tinha dentro da religiosidade que ela praticava. No entanto, uma prima da minha esposa, ela tentava engravidar e não conseguia. Até que um dia, o irmão dela teve 2 meninas. E para não prejudicar muito a esposa, que tinha que cuidar de 2 bebês, ela pegou uma dessas meninas, levou para a irmã cuidar por um tempo. E essa irmã, quando começou a cuidar dessa menina, ela desfez aquele instinto psicológico que ela tinha, que é impedir de engravidar. E ela soltou-se. E cuidando dessa menininha, ela relaxou tanto, ela soltou tanto as emoções e os sentimentos negativos que freiam a nossa realização, que ela engravidou e teve 2 meninas. Ok? Que são meninas que eu conheço hoje, estão grandes, já são adultas, né? Bom, então eu te contei um fato interessante, contei 2, né? Contei de uma freira que tentou engravidar e não conseguia, porque ela acreditava que não tinha esse direito, de uma moça que também não conseguia engravidar, até o momento que ela cuidou de uma criança, e aí ela engravidou 2 vezes.
E agora eu vou te contar um ainda mais fantástico que você pode conferir na internet. A Catarina de Médici casou-se com o Henrique II e o Henrique disse para ela: você não me dá filhos, eu vou me separar de você. E isso deixou ela muito apavorada. Só que o rei, que era pai do Henrique II, não permitiu que o filho fizesse isso. E disse a ela: pode ficar tranquila, ele não vai se separar de você, eu não vou permitir isso. E aí, a Catarina de Médici relaxou, soltou e teve filhos. Sabe quantos? 10. 10 filhos ela conseguiu ter depois que ela soltou suas emoções e sentimentos a respeito do medo que ela tinha de ter que se separar do marido, o Henrique II. E como é que funciona isso? Imagine que suas emoções e sentimentos funcionam de duas maneiras, como os dois lados de uma mesma moeda. De um lado você tem o medo, do outro lado você tem o apego. Agora perceba que as emoções e os sentimentos não pertencem a você. Tente soltar sua mão, sacuda ela, veja se ela se solta do seu braço. Ela não se solta porque ela é parte de você. As emoções e os sentimentos não são parte de você. Se você cortar o teu braço fora, ainda você cortou uma parte de si. Aquela parte ainda é uma parte de você. Mas emoções e sentimentos não são suas. E por que você sabe? Como que você sabe que emoções e sentimentos não são suas? Pelos verbos que você usa. Você nunca diz eu sou isso, eu sou aquilo. Você diz eu estou. Eu estou irado, eu estou em depressão, eu estou com medo, eu estou com frio. Então você tem sensações, sentimentos e emoções que você está, que não é você, não é o verbo ser que você está usando. E se não é você, você pode se libertar delas, sim senhor, quando você o quiser. Quando você teme alguma doença, é como se você segurasse alguma coisa bem longe de você, você estica o braço lá longe. Porque você não quer ter aquele câncer, aquele infarto, qualquer tipo de doença. Você segura forte, porque você teme que se você soltar, aquilo possa entrar em você e te vitimar. Você pode até morrer. E isso é o lado do medo da mesma moeda que tem do outro lado o apego. Se você ama alguém e esse alguém quer se separar de você, você segura aquilo forte, bem perto do seu peito, porque é um apego. E você teme perder a pessoa que você ama. Segurando lá ou segurando aqui, você está segurando. Mas saiba que sentimentos e emoções você pode soltar. Não são parte de você. E quando você o fizer, você estará praticando aquilo que o Lester Levinson ensinou. Você tem que soltar, que ele até patenteou o nome, release, né? E mais tarde, em vez de se chamar o método soltar, passou a se chamar com o nome da cidade em que ele vivia, lá no Arizona. Quando você teme alguma doença, você mantém aquilo fortemente seguro longe de você, temendo que aquilo chegue a você. Quando você teme perder alguém que você ama, você retém isso perto de você com muita força, com grande apego, porque você teme perder essa pessoa a quem você ama. Então, em ambos os casos, você está retendo. E a única maneira de você ser feliz é soltando e não retendo. Então, imagine que você tem uma porta de entrada na frente do peito e uma porta de saída às suas costas. Todos os eventos que te castigam, que te põem em provação, eles são eventos que a natureza, a mãe natureza gera para o teu crescimento, para que você se desenvolva como pessoa e encontre a felicidade. E esses eventos estão caminhando e passando por diferentes vidas e introduzindo diferentes provações para que as pessoas cresçam. Quando você os retém, você impede o caminho deles. Se você soltá-los, se deixá-los livres, eles vão entrar pela porta da frente, sair pela porta de trás e te deixar em paz. Eles têm outros caminhos, eles têm outras pessoas a quem apresentar essas provações para que elas cresçam e soltem os seus próprios sentimentos e emoções. E assim possam atingir a felicidade. E você vai descobrir que quando você solta, você começa a desenvolver aquilo que se chama ressonância. E começa a vir para você tudo aquilo que você precisa. Note bem que o que você precisa nem sempre é o que você quer. Porque há uma verdade maior
regendo este universo e trazendo a você aquilo que você merece ter e que você precisa ter. Ok? Compreenda isso. E você vai observar que tudo que depende do outro e daquilo que você quer é efêmero. Então, se você se contenta apenas com o que é efêmero, você vai sofrer muito, porque as coisas terminam, as coisas acabam. O Buda dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque ele é escolhido pela sua mente quando ela se apega a alguma coisa que você deseja. Se não há o apego, não há o sofrimento. O Lester Levinson descobriu isso porque quando ele era amado por alguma garota, ele se sentia feliz. Só que essa relação não durava para sempre, ele teve muitas garotas ao longo da vida dele. Então ele percebeu que ser amado era uma coisa interessante, mas que quando ele amava, ele era senhor das suas próprias emoções. Ele não poderia exigir que uma garota o amasse, porque o sentimento dela pertencia a ela, mas os sentimentos dele pertenciam a ele. Então, sendo ele o senhor dos seus sentimentos, ele poderia tomar uma decisão e amar o tempo todo. E ele começou a descobrir que se ele amasse o mundo, as pessoas ao seu redor, a vida dele se transformava, ele entrava num estado de sintonia com o bem do amor, e isso gerava uma ressonância que trazia a ele todos os resultados que ele tanto procurou antes de descobrir esta verdade. Ele percebeu então que era muito mais vantajoso amar do que ser amado. Não que ser amado fosse ruim, mas amar era preponderante, era primordial para que ele conseguisse ser feliz. Existe uma lei da natureza, a natureza criou o universo, criou você, criou eu, criou o mundo. A humanidade está destruindo o mundo e o mundo vai cessar de existir em breve. Só que a natureza vai continuar existindo, porque ela é eterna. Ela é eterna, é onipresente, está em todos os lugares. É onisciente, porque as leis dela funcionam igualmente em qualquer lugar que seja. E não faz exceção de pessoas. Se você pular do alto de um edifício, você estará ferindo a lei da gravidade. E se você for o Hitler ou se for a Teresa de Calcutá, ambos vão se esborrachar, porque a mãe natureza não faz acepção de pessoas. O Dr. Joseph Murphy dizia que pássaros da mesma plumagem viajam juntos em bando. E isso é interessante, porque ele está falando de você entrar em sintonia e de gerar ressonância. Vamos entender bem o que se trata essas duas coisas. Essa lei da ressonância, que é a 16ª lei da vida, também é chamada da lei do transbordo ou de transbordamento. Note que os seus sentimentos, as suas emoções são gerados dentro de você e nutridos pelos seus pensamentos. Então, quando você escolhe o teor dos seus pensamentos, você está definindo que tipo de sintonia que você está tendo com o mundo, e isso, em termos de ressonância, vai trazer para você aquilo que é chamado de mais do mesmo. Para que você entre em sintonia e obtenha ressonância, é preciso que você solte tudo que não tenha a ver com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer expressar. E o soltar é a quintessência do desapego que ensinava o Buda e do método da terapia Dharma. Você se lembra daquela história que eu contei da prima da minha esposa e da Caterina de Médici? Enquanto elas retinham dentro delas aquele temor que não iriam conseguir engravidar, não engravidaram. Quando elas soltaram esses sentimentos e emoções em relação a ter uma criança, enfim, se tornar mãe, elas tiveram filhos. A prima da minha esposa teve 2 filhas e a Caterina de Médici, que foi rainha da França, teve 10 filhos. Quando você consegue libertar, soltar as emoções e os sentimentos que tolhem a sua vida, você começa a atrair, através de um processo de sintonia, todo esse tipo de coisa que você sempre andou buscando na tua vida e que às vezes foi tão difícil de encontrar. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor. Lembra que eu te falei que conhecimento não é sabedoria? Conhecimento é externo, vem para você através de livros, de vídeos, de filmes, de documentários, de opiniões, de cursos que você faça, mas ainda não é a sua verdade. E para ter essa convicção, você tem que pôr em prática. Sem ação não há realização.
E assim que você põe em prática, você comprova a veracidade desses fatos. Então, esse conhecimento que eu te passei, eu sei que é verdadeiro porque eu o experimentei. Você ainda não. Então, você precisa fazer terapia Dharma, ou você aplicar as técnicas que eu ensino na terapia Dharma, para que você possa ter um pequeno pedaço do saber. E somando esses saberes, você terá a sabedoria, que é a soma de todos os saberes. E agora, para você comprovar essa história da sintonia, e para você entender esse processo da sintonia, você tem que entender o que é uma ressonância. E você pode fazer isso agora mesmo. Vá numa loja aí da sua cidade, uma loja de instrumentos musicais, e peça ao balconista para ele te trazer um diapasão. E peça a ele para ele demonstrar como é que funciona o diapasão. Então ele vai pegar um martelinho de borracha, vai bater no diapasão, ele vai emitir um som. E todos os outros instrumentos daquela loja de instrumentos vão tocar no mesmo teor. Porque aquele som inicial gerou uma ressonância. E é isso que você consegue quando você pratica este método chamado terapia Dharma. E aí as coisas boas que você sempre ansiou na vida e que nunca conseguiu obter em número suficiente, vêm para você de uma maneira tão extraordinariamente simples e fácil que você vai se surpreender. Até você ir para essa loja de instrumentos musicais, você tinha um conhecimento, que foi o que eu te passei. No momento que você vai lá e põe em prova esse método, você vai ter um saber que é diferente do conhecimento. E isso esclarece você para o resto da sua vida. Agora que você tem essa sabedoria, você sabe o que é ressonância, você me pergunta, e para que serve isso? Como é que eu uso a ressonância na minha vida? Eu vou te dar um exemplo prático muito interessante. Minha esposa tem 2 irmãs e uma delas é uma empresária. Uma delas é uma empresária e tem uma grande empresa de pesquisa de mercado. E com essa história de vir aí o Covid, essa pandemia, a empresa passou por maus bocados, ela teve que vender várias das salas que ela possuía e demitiu todos os funcionários porque não tinha como pagá-los, não havia serviço. Né? Então, em desespero de causa, ela resolveu vender um dos imóveis que ela possuía, um pequeno apartamento, e com o dinheiro angariado ela pagou as dívidas da empresa, colocou a situação fiscal da empresa de uma forma mais útil, ressarciu algumas demissões que ela tinha que pagar e respirou aliviada. Ela conseguiu aquilo que nós chamamos de soltar. E eu comentei com a minha esposa, ela vai começar a ter negócios agora. 2 dias depois, uma empresa que devia a ela há mais de 3 anos, que ela nem se lembrava mais do fato, pagou ela. E alguns dias depois surgiram 2 trabalhos. Teve que chamar a sócia dela para desempenhar essas funções. E como minha esposa está sem carro, ela trouxe a minha sogrinha para passar uns dias aqui, porque não tinha quem cuidasse dela, já que ela tinha que trabalhar nesses 2 trabalhos. E antes que os 2 trabalhos terminassem, ela conseguiu mais um 3º trabalho. Tudo isso resultou da sintonia em que ela entrou quando liquidou as dívidas da empresa, vendendo aquele apartamento com algum sacrifício. E aí ela passou a ter uma ressonância que trouxe esses trabalhos para ela. E ela disse para minha esposa, puxa, o mercado está se abrindo, mais pessoas estão sendo vacinadas, então o mercado está voltando a fazer negócio. Engano dela, não foi o mercado, foi a ressonância. E eu provo isso para você agora. Vou te perguntar, qual é o momento em que há a maior crise econômica no mundo? Não precisa pensar muito, eu vou lhe dizer. Quando há uma guerra. Em situação de guerra, todas as negociações, o mercado da economia, a fabricação de bens, tudo isso é paralisado. Ninguém quer nem sair na rua, com medo que uma bomba lhe caia em cima. Conclusão, você vai ver que tem pessoas que ficam milionárias com a guerra. E o mercado não estava favorável. Certo? Ora, se o mercado não está favorável e mesmo assim alguém consegue fazer fortuna, é porque essa pessoa entrou com uma certa sintonia com aquilo que está acontecendo, no caso a guerra, e conseguiu uma ressonância que trouxe a ela uma pequena fortuna. E eu vou citar um exemplo brasileiro.
Você já ouviu falar num rapaz lá de Minas chamado Shirleyson Kaiser? Se você não o conhece, eu vou mostrar o rosto dele para você aqui neste livro. Esse aqui é o Shirleyson Kaiser. Esse menino teve uma infância terrível. Eu também tive uma infância difícil e acredito que alguns de vocês também. Mas uma de infância que nem esse menino é muito difícil de acontecer. E com 17 anos de idade ele fez o seu primeiro milhão. Hoje ele é um homem muito rico, tem várias empresas, tem carros que custam mais de 2 milhões de reais, tem avião e tem helicóptero, né? E quando surgiu a Covid, todo mundo apavorado que os negócios iam mal, ele inventou o pedal gel, que com certeza, se você não sabe o que é, você já usou um. Porque em todo estabelecimento que você vai, restaurante, sei lá, mercados, lojas que você entra, tem uma coluninha que você pisa e sai um pouquinho de álcool gel para você passar na mão e fazer sua higiene por causa da pandemia. E isso, então, essa crise chamada Covid-19, trouxe mais uma fortuna para o Shirleyson Kaiser, que é um homem que merece, é um homem de fé, é um homem espiritualizado. Então veja que não é o mercado se abrindo que as coisas vão dar certo na sua vida. É quando você entra em sintonia. E aí sim você consegue a ressonância e tudo que você procura vem até você. Você percebe agora como é que funciona? Não é errado você pensar que o mercado está funcionando. Eu acho que ele está funcionando um pouquinho melhor agora do que estava no início da pandemia. Mas sem a sintonia e a ressonância, de nada serve esse conhecimento. Os meus filhos leem gibis, né? Bom, eles estão adultos agora, eles já estão na faixa dos 40, 40 e poucos anos. Não leem mais gibi, eu acho. Pelo menos um deles eu tenho certeza que não. Agora, no tempo que eles liam gibis, às vezes eu chegava de uma viagem, eles traziam uma pininha de gibis para que eu lesse. E às vezes eu até folheava para ser gentil com eles. E conheci lá um personagem chamado Lex Luthor. Talvez você o conheça também. Ele tem uma coisa em comum com os budistas, é careca como nós. E o Lex Luthor tinha um provérbio que dizia: mesmo quando eu perco, eu ganho. E essa atitude de você não perder, porque você pode ganhar em todas as situações, se você entra em sintonia e se você pratica ressonância, é o que eu ofereço a você. Você venha, pratique aqui comigo a terapia Dharma, aprenda a soltar, a se libertar de suas emoções e sentimentos, a cultivar a serenidade, e você verá que o mundo vai fluir para você como a corrente de um rio. Na Gestalt eles dizem, não apresse o rio, ele corre sozinho. Né? É só você não nadar contra a corrente. Você nada contra a corrente quando você tenta reter. Você soltando as coisas que você retém em termos emocionais, em termos de sentimento, você se libera do apego e você se libera do medo. E aí, o fluxo da vida vem em sua direção e traz tudo aquilo que você merece ter. Tenho certeza que você merece. Todo esse conhecimento não terá nenhum valor para você se você não o puser em prática. E eu estou aqui para acompanhar você, segurar você pela mão e caminharmos juntos dentro da terapia Dharma para que você consiga cultivar em sua vida uma felicidade mais perene, menos efêmera, e que você possa se realizar descobrindo a sua missão de vida, encontrando aquilo que lhe dê satisfação, amor e prazer. Permaneça na serenidade do Senhor Buda. Obrigado pela sua presença.